Queres acordar e ter vendas na tua loja do Etsy todos os dias? Não percas este vídeo. Antes de começarmos, tenho uma excelente novidade para ti. Em breve vai estar disponível o curso Empreender no Etsy, onde vou partilhar convosco a estratégia passo a passo que me permitiu atingir rendimentos de full-time na minha loja do Etsy. Se queres ser informado quando fizer o lançamento deste curso, que vai ter um período de inscrições limitado, subscreve a waitlist aqui em baixo. Se és novo por aqui, bem-vindo! Eu sou a Bárbara e este é o canal Tua Arte, Teu Negócio, onde falo sobre Etsy, marketing e empreender online. Neste vídeo vou mostrar-te 3 erros que por anos me impediram de ter vendas consistentes na minha loja para que possas aprender com eles e não faças os mesmos erros que eu, potencializando as tuas vendas. Tal como prometi no Instagram, neste vídeo vou ainda partilhar contigo qual foi o máximo de faturação que já fiz num só dia. Segue-me também por lá para não perderes nenhuma novidade. Então, vamos começar então pelo erro número 1. Conduzir tráfego que não pertence ao teu público-alvo para a tua loja do Etsy. Muitas vezes vejo vendedores a partilhar o link da sua loja em grupos de vendedores do Etsy ou grupos de vendas em geral. Eu também fazia isso, assim como trocas de likes nos anúncios. Esta prática vai ferir a tua taxa de conversão e, por consequência, a visibilidade da tua loja. Não sei se sabes, mas o Etsy vai perceber que, apesar da tua loja receber uma grande quantidade de tráfego, não está a converter em vendas. Ou seja, na visão do Etsy, é um anúncio com uma taxa de aprovação reduzida que irá perder visibilidade. E sabes porque é que isso acontece? Como plataforma de vendas, o Etsy quer oferecer a melhor experiência de venda ao cliente e apresentar-lhe anúncios que realmente convertam, que realmente despertem interesse aos seus utilizadores. Ou seja, que tenham tido uma maior aprovação por parte de outros clientes e sejam atrativos e vendáveis. E assim, do ponto de vista do Etsy, as 3 partes saem a ganhar. O Etsy, que faz a venda, o vendedor, que faz a venda do seu produto e, claro, o cliente, que encontra logo um produto mais atrativo e mais interessante para ele. Ou seja, se o teu público-alvo não são vendedores do Etsy, deixa esta prática e começa a comunicar com a tua audiência. Vamos passar ao erro 2. Investir em publicidade antes de otimizar a loja. Isto é uma verdadeira forma de torrar dinheiro. Antes de ter um nicho definido e uma loja otimizada, durante meses investi em publicidade e de facto fazia vendas, mas não as suficientes para compensar o investimento. Chegava muitas vezes ao final do mês e não tinha quase nada a receber das vendas devido à cobrança da publicidade. Hoje em dia, com a loja otimizada e com um nicho bem definido, faço publicidade no Etsy com um rácio mais saudável e que é sustentável para o meu negócio. O meu conselho é que otimizes a tua loja e o teu SEO antes de pagares por publicidade, de forma a que não percas dinheiro. Ter um SEO relevante, ou seja, empregares os termos mais procurados nos títulos e tags dos teus anúncios. E assim consegues trazer tráfego orgânico e por isso é interessante investir tempo nele antes de tentares investir em publicidade. Até porque a publicidade irá também usar termos de SEO para conduzir o tráfego para a tua loja. Vamos ao erro 3. Não ter um nicho definido. No meu início no Etsy, eu vendia na mesma loja colchas para bebés, estojos escolares e bolsas de praia. Eu não tinha um público-alvo e eu queria agradar a toda a gente. No meu primeiro ano no Etsy, eu fiz apenas 7 vendas e tinha uma taxa de conversão assustadoramente baixa, 0,3%. Atualmente, trabalhando com um nicho, acontece fazer 7 ou mais vendas num só dia. E posso-vos dizer que trabalho com um nicho muito específico, que são donas de cães, mães de cachorro que gostam de costurar. E tenho mesmo assim vendas diárias na minha loja, como podem ver aqui. Por isso, é mito quando ouvem que escolher um nicho limita as nossas vendas. Muito pelo contrário, potencializa. Ao tentarmos vender um pouco de tudo na nossa loja a praticamente qualquer pessoa, acabamos por não agradar a uma audiência específica ao ponto de ela se identificar com o conceito, com a oferta e perceber que resolve as suas dores e decidir comprar. Por outro lado, se nos focarmos num nicho e se desenvolvermos uma oferta que resolva um problema e agregue valor para a nossa audiência, a nossa loja torna-se muito mais atrativa, pois o visitante identifica-se com a nossa oferta e a probabilidade de comprar aumenta significativamente. Ter um nicho permite-nos ainda comunicar corretamente com a nossa audiência e ter mais tempo e foco para melhorar a nossa oferta e desenvolver produtos tendo em vista as necessidades, desejos e dores do nosso público-alvo. Digam-me aqui em baixo se gostavam que fizesse um vídeo mais detalhado sobre quais as vantagens de escolher um nicho. E como prometido, partilho também aqui qual foi o máximo de faturação que fiz num dia na minha loja do Etsy de produtos digitais. Agora que assististe a este vídeo já sabes um pouco mais sobre o que não deves fazer. Se tens interesse em melhorar a tua loja do Etsy,
inscreve-te aqui em baixo na waitlist do curso Empreender no Etsy para seres informado a quando do lançamento. Se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal e diz-me aqui em baixo qual foi o erro que já cometeste. O 1, o 2 ou o 3. Não te envergonhes, eu já cometi todos eles. Diz-me então aqui em baixo. Até ao próximo vídeo. Tchau!